Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos, então, iniciar mais um estudo das obras de André Luiz, pela Fraternidade Mundo Luz. Que possamos, nesse momento, abrandar os nossos corações, elevar os nossos sentimentos, para que possamos ter um entendimento de tudo aquilo que será trazido para nós, para que possamos ampliar as nossas faculdades, para que possamos perceber aquilo que nos é necessário perceber neste momento, para que possamos absorver as informações que sejam trazidas aqui para nós, agradecer a esse Pai que é tão amoroso e justo, e ao nosso irmão Cristo Jesus, que nos traz ensinamentos maravilhosos, com os seus exemplos, com as suas atitudes, com as suas ações. Agradecer aos nossos anjos da guarda que estão conosco o tempo todo, nos ajudando e nos auxiliando, que nos trouxeram aqui, neste momento, para esse estudo. Agradecer também à espiritualidade amiga e bendita desta casa, Mundo Luz, que nos ampara e nos ajuda, nos auxilia, neste estudo e em todos que a gente vem realizando. Que possamos, mais uma vez, estarmos conectados com o mais alto neste momento, para que possamos, assim, desta maneira, absorver esses ensinamentos. Gratidão, Senhor, mais uma vez, e que seja feita sempre a tua vontade sobre a nossa, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Boa noite, então, meninas e meninos. É o mais maravilhoso estarmos aqui novamente, juntos, reunidos. Boa noite, pessoal. Um abraço para todos. Boa noite, boa noite. Márcio que entrou, Silvia, Eliette, Dani, todo mundo que chegou aí durante a prece, gratidão pela presença. E hoje nós nós terminamos a leitura da mensagem de Emmanuel, né, que é intitulada Novo Amigo, e vamos ler a mensagem de André Luiz. O nome da mensagem é a mensagem de André Luiz, tá? Nós vamos começar a ler essa mensagem hoje. Eu tive fazendo essa leitura e essa prévia, e eu achei dois textos bem interessantes. Depois eu vou jogar lá no grupo, eu vou falar aqui, né? A gente vai fazer a leitura, vamos estudar eles também. Eu vou falar aqui, depois eu vou colocar lá no grupo como leitura complementar, né? Para quem quiser. E aí, eu já vou lançar o Para Casa e o desafio de hoje, antes da gente fazer a leitura de tudo. Eu queria que vocês, e depois eu vou jogar lá no grupo também, tá? Então, o Para Casa é o seguinte, eu quero que vocês analisem e respondam para mim o que vocês esperam alcançar de mais, porque lembra que a gente botou um objetivo para o final do livro? A gente tentou fazer isso, né? Uma coisa que nós queremos mudar para que a gente, durante esse estudo do livro, a gente vá se lapidando neste ponto, certo? Nós fizemos isso, né? Cada um tem o seu e tudo mais. Agora, nós vamos fazer uma coisa mais abrangente. Como o André Luiz vai trazer um paradoxo para nós aqui sobre vida e morte, ele vai trazer para nós um entendimento dessa vida e dessa morte, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, cada um, e trouxessem na próxima aula para nós o seguinte: o que eu espero concluir, ou o que eu já estou conseguindo concluir de bom nesta vida? Né? Não é um objetivo, é assim, o que eu espero alcançar de entendimento, de aperfeiçoamento intelectual, moral, né? Tudo isso, assim, nesse sentido. Lembrando que a lei do progresso fala para nós que existem dois fatores, né? O progresso intelectual e o progresso moral. Então, vamos trazer mais ou menos dentro disso, né? O que eu espero intelectualmente de mim e o que eu espero moralmente. E
com base nesse entendimento, né, do que eu quero alcançar, eu vou também olhar para uma nova perspectiva. Então, baseado nesse meu progresso intelectual e nesse progresso moral, qual é o lugar que eu espero atingir no meu desencarne, né, na minha morte? Então, são duas perguntinhas. Eu preciso, então, que a gente analise essa minha existência agora, porque lembra que a gente estava comentando que tudo que eu preciso modificar em mim lembrando que acontece no meu dia a dia. Então, eu já sei mais ou menos o que eu preciso evoluir nessa encarnação. Então, eu quero saber se a gente vai dar conta ou não, e o que eu estou conseguindo e o que eu não estou. Então, o que eu espero dessa vida? Né? Se eu tivesse que morrer hoje, será que eu teria alcançado um objetivo ou não? Ou me melhorei ou não? Então, é nesse sentido, né, da minha vida. E, baseado nisso, né, nessa informação que eu vou adquirir, o que eu espero, então, aonde eu espero estar no meu desencarne, tá? Beleza? Eu vou colocar lá no grupo, mas o para casa é esse, então, pensar na vida e na morte, porque o André Luiz vai trazer isso para nós. Então, a mensagem de André Luiz, eu vou compartilhar aí com vocês. Espera aí só um minuto, que eu vou colocar aqui na tela. Janela aqui. Vocês me digam se estão vendo ou não. Estão vendo? Sim? Não? Talvez? Tá dando para ver o texto? Estou vendo. Sim. Sim, tá dando ótimo. Está bem para ver. Então tá, nós vamos ler a mensagem de André Luiz, então, que fala para nós assim: a vida não cessa. Olha que informação maravilhosa. Isso está falando para nós sobre o quê? Qual o princípio? Começa com I. Olha que lindo. Imortalidade. Isso, exatamente. Está falando para nós sobre imortalidade da alma, certo? Então, a vida, ela não cessa. Então, ou seja, nós passamos para o plano físico ou passamos para o plano espiritual. Mas a vida, ela não cessa. Ela não para a hora nenhuma. Ou nós estamos encarnados na carne, na matéria, ou nós estamos no plano espiritual. Fechou? Beleza. Aí ele fala assim para nós: a vida é fonte eterna. A vida é fonte eterna, ou seja, tudo, né? A vida, ela nos dá uma possibilidade imensa, inúmera de possibilidades, né? Ela é um leque enorme, maravilhoso. Então, ela é uma fonte eterna, ela não esgota de possibilidades. A vida tem essa coisa para nos dar. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha só que interessante isso. Vocês lembram que semana passada a gente estava comentando sobre essa questão do desencarne? Então, quando ele fala aqui que a morte é o jogo escuro das ilusões, é porque eu vou para onde eu me afinizo. Lembram disso, né? Então, se eu estou bem interiormente, espiritualmente, o que vai acontecer? Eu vou para um lugar melhor, certo? Não é melhor, eu vou para um lugar que condiz com as minhas vibrações. Mas eu não tenho como esconder o que está no meu íntimo de mim mesmo. Sabe aquelas situações que a gente muitas vezes está pensando uma coisa, sentindo alguma coisa com relação ao outro, mas a gente omite, esconde, inverte a fala para não, às vezes, magoar o outro, para aquilo. A gente, às vezes, não se... Como é que eu vou dizer? Não é anula, mas a gente omite, né? Aquilo que a gente está sentindo, de fato. No plano espiritual, eu não tenho como fazer isso. Então, quando ele está falando para nós que a morte é o jogo escuro das ilusões, porque ele está dizendo para nós que eu não tenho como mascarar nada no plano espiritual. Eu não tenho como esconder nada no plano espiritual. Então, eu vou estar de frente realmente com aquilo que está interno em mim. Lembra que Emmanuel falou para nós, na semana passada, ele falou assim, ó,
Deixa eu ver aqui se eu acho aqui a frase. Ele falou que a gente vai... Quer ver? Ele fala assim... que a gente se encontra aqui, ó... que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocarmos face a face com a própria consciência. Lembram disso? Então, André Luiz está falando para nós isso, que esse jogo escuro das ilusões é porque eu não tenho como esconder mais nada. Então, se eu ainda me iludo com alguma coisa, digo assim, se eu ainda tenho paixões em mim não boas, ou paixões que eu teoricamente acho que são boas, eu vou me deparar com aquilo, com essas ilusões. Eu não vou me deparar com outra coisa a não ser com isso. E aí, olha só a comparação que ele faz para a gente poder fazer a leitura dos textos complementares. Olha só. O grande rio tem seu próprio trajeto. Peraí, deixa eu colocar. Está aparecendo o texto aí para vocês, né? Então, ó. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Então, antes de chegar no mar, ele tem o seu trajeto. Nós também, como espíritos, temos o mesmo objetivo. Quando nós estamos na carne, é como se nós fôssemos esse rio. E aí, quando a gente desencarna, é quando a gente chega nesse mar imenso que é o plano espiritual. Então, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento, a gente não pega tudo que está à nossa volta, seja cultural, seja típico da região, seja a linguagem, costumes, tudo isso a gente vai manuseando, não é assim? A gente não vai adquirindo com o tempo, a gente vai somando, né? Com as nossas vivências, com as nossas experiências, com aquilo que está no subconsciente, tornando e alimentando esse novo consciente. Então, tudo isso vem, esses afluentes de conhecimento, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, antes da gente encontrar esse oceano eterno, que é esse alcançar vamos dizer assim, as virtudes do Cristo, antes da gente chegar lá, a gente precisa passar por todas essas experiências, para que a gente adquira esse volume, em termos de conhecimento, de vivência, de experiência. E aí ele fala lá, ó, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Então, ele está dizendo que, para nós, o mais difícil não é essa transição entre plano físico e plano espiritual. O que é mais difícil para nós é lidarmos com essa nossa consciência desperta, com esse eu não posso esconder aquilo que vai no meu íntimo. Esse é um dos maiores problemas. E aí, para isso, eu trouxe 2 textinhos, que depois eu vou jogar lá no grupo para a gente fazer essa análise. E aí também, baseado nesses textos, que é o para casa, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. O primeiro é uma psicografia do Chico, de Emmanuel e André Luiz, que chama Busca e Acharás, o nome do livro. A lição é a 22 e chama Degraus da Vida. Então, nessa lição, que a gente está falando aqui agora, então, do que é vida e do que é morte, né? Do que a gente considera como morte, porque a morte mesmo, ele está falando lá. A vida é fonte eterna, então a vida não cessa, né? Ele falou no início, a vida não cessa. O que acontece é que a gente vai plano físico e plano espiritual. Uma hora nós estamos em um, outra hora nós estamos em outro, certo? Então, olha só o que André Luiz e Emmanuel traz para nós. Ele fala assim, comparemos o mundo a grande instituto de ensino. Então, ele está dizendo para nós que essa vida na matéria, ela é para nós um instituto de ensino. Aceita a experiência no planeta por estágio educativo de que necessitas.
ainda mesmo quando te conheças na condição de doente, sobre regime de internação em algumas das enfermarias da escola. Então, ele está fazendo uma comparação. Mesmo que você esteja na enfermaria da escola, use essas experiências na escola, ou seja, né, a nossa vivência no planeta, para essa evolução. Nascestes no lugar mais indicado, olha só o que ele está falando. Nascestes no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas e no grupo familiar que mais te aconselha ao currículo de lições. Então, a gente veio no lugar que a gente precisa, na família que a gente precisa. Isso, Manuel Filomeno de Miranda também traz para nós no livro Nas Fronteiras da Loucura. Ele fala isso também, exatamente sobre isso, psicografia do Divaldo, né? Divaldo? Não, é do Divaldo? E agora não sei. Bom, enfim, Manuel Filomeno de Miranda. Ele traz para nós essa mesma instrução, dizendo que, né, a gente nasce na família que a gente necessita, para as vivências, para as experiências, no lugar, não tem erro, não tem essa assim, eu nasci no Brasil por acidente. Não, nós estamos no lugar que a gente necessita. E aí ele fala, o corpo físico é a carteira de recursos a que te prestes para efeito de preparo e burilamento. Então, o corpo físico, esse que eu estou agora, cada um de nós, que é esse somatório das nossas reencarnações, que nós estamos, a gente precisa lembrar, gente, que nós estamos na nossa melhor versão. Lembram disso? Estão bem conectados com isso? Porque isso é importante. A gente não está muito atrasado, nós estamos na nossa melhor versão. A gente era antes um pouco menos, hoje nós já estamos dando conta de fazer esse estudo, dando conta de ter o entendimento, a compreensão, esse diálogo com os nossos amigos. Então, esse corpo que eu estou agora, ele vai me dar as possibilidades que eu necessito para essa minha evolução. E aí ele fala, a região do teu clima doméstico é a classe de iniciação na espiritualidade maior, da qual pode seguir indefinidamente para diante, no rumo dos mais elevados conhecimentos. Então, o nosso ambiente familiar é a nossa maior escola. E aí, quando eu li isso, eu lembrei também de uma lição de Jesus no Boa Nova, que é a número 2, chama Jesus e o Precursor, quando Maria está conversando com a prima dela, Marta, e elas duas falando, né? Maria falando sobre o Jesus e Marta falando sobre o João Batista, e aí Maria conta para ela a situação que Jesus ficou perdido lá lá em Jerusalém, no templo, e depois foi achado, e aí veio um dos doutores da lei lá e falou que queria educar Jesus. E aí Maria estava fazendo esse trâmite, né, para levar Jesus para ser educado pelos doutores da lei. E aí Jesus vira e pergunta para ela, mãe, mas eu acho tão bonitinho que ele fala assim, mãe, né? Ele utiliza a palavra mãe para Maria. Ele fala, mãe, o que temes por mim? Aí ela fala para ele, meu filho, eu temo pela sua educação, pela sua vida e tudo mais. E ele fala assim, mãe, mas eu estou com meu pai. Eu vou fazer a melhor escolha. E aí ele escolhe viver com a família, aprender com a família. Ele pede o pai dele, né, José, para poder empregá-lo na carpintaria. Então, olha só para vocês verem como Jesus já começa a nos mostrar que realmente o ambiente familiar é o melhor lugar para a gente aprender e ter essas experiências evolutivas. E aí, Emmanuel continua com André Luiz discorrendo da seguinte maneira, faze, pois, da ideia de Deus que já possuas o caminho da própria ascensão. Elege no trabalho a tua bênção de cada dia. Então, o trabalho é a nossa bênção de cada dia. Seja ele o material, que é para adquirir o dinheiro, como o espiritual. Então, ele é a nossa bênção.
né? O trabalho, sem o trabalho a gente não conquista nada. Sem trabalho a gente não conquista as nossas virtudes, que dirá o resto, né? E aí ele continua: compreendamos que o bem é a execução da lei divina a estabelecer a felicidade dos outros, com a mesma justiça com que a estabelece para cada um de nós. E o mal é a tribulação que, porventura, estejamos impondo à existência do próximo. Aí, olha só que legal. Dever é rotina de instrução. Disciplina é condição de êxito. Dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Conflito é aula de reequilíbrio. Tentação, essa eu achei perfeita. Tentação é a repetência de testes nos quais já falimos, em nos referindo às reencarnações passadas. Obstáculo é o desafio para a melhora da resistência. Solidão é pausa de reajuste. Esse também é ótimo, né? Solidão, quando a gente está muito sozinho, que ninguém aparece para nada, olha só, ele diz que a solidão é pausa de reajuste. A gente necessita da solidão, tem hora também, não é? A gente necessita, para quê? Para se reajustar, para verificar aquilo que estamos fazendo, sentindo, agindo, pensando. E aí ele continua: menosprezo das pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque de volta ao lar maior, responderás essencialmente por ti. Então, para que a gente vai ficar se preocupando com a vida do outro? É isso que ele está dizendo. Para quê? Eu preciso preocupar com a minha reencarnação. A gente lembra que foi uma das perguntas que a gente fez num dos primeiros estudos? Eu vim aqui para salvar quem? A mim. Não é papai, mamãe, avó, filho, filha, não. Esposo, companheira, não. Eu vim aqui para me salvar. E eles finalizam da seguinte forma: à vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. Então, não tem como a gente sair daqui sem passar por essas coisas. Tem como a gente sair daqui sem passar por obstáculos, tentações, conflitos, dificuldades, disciplina? Não. E aí ele está dando a chave para nós. Ele está dizendo o que eu preciso ajustar com cada uma dessas coisas. Conseguem perceber que nós estamos tendo todos os dias uma oportunidade nova? Nós já trouxemos isso aqui também, quando a gente falou do texto lá de Emmanuel, no Fonte Viva, né, que ele fala para nós que o número de experiências que a gente já teve, de oportunidades que a gente já teve, é o número da nossa idade vezes 365 dias no ano. Então, olha só, para vocês verem como cada lição que nós vamos tendo, em cada frase que eles vão dizendo, em cada instrução que Emmanuel, André Luiz, Irmã Cidufo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, vem trazendo para nós, cada uma dessas, o que acontece? Eles estão nos mostrando a mesma coisa, com palavras diferentes, para que a gente comece a entender. Porque cada um consegue entender um pouquinho no ajuste. Não sei se eu estou conseguindo. Vocês querem? Vamos lá, botar para abrir, né? Falando sobre a questão da vida, então, dessa vida como uma fonte eterna de possibilidades, que ela não cessa, e que essa nossa encarnação é uma oportunidade. Comentários, por favor. Quem se habilita? Ninguém. Gente, vocês são muito caladinhos. Eu vou fazer um comentário aqui. Por favor, Márcio. Eu achei muito, muito interessante a sua fala. Eu acho que vale uma reflexão seríssima acerca de como é que nós lidamos conosco mesmo com relação aos nossos sentimentos, a nossa casa mental.
né? Porque, como o texto que você falou, né, realmente colocou, que uma vez retornando à pátria espiritual, né, a nossa mente, ela é como que os sentimentos eles são muito mais vivos do que Uhum. hoje a gente convive com eles, não é isso? Então, Sim. muitas vezes, hoje você mascara as suas dificuldades através do próprio silêncio, né? E muitas das vezes, até pela sua fragilidade, você se sente magoado, se sente triste quando uma pessoa te ultraja. Por exemplo, você vai ficar triste, mas você silencia, não é? Você consegue, de alguma forma, mascarar aquilo, você consegue meio que, vou dizer que absolver, né? E depois você acaba, né, se resolvendo de alguma forma. Mas lá, no plano espiritual, não. É muito vivo, né? Você se magoou e se transparece, né? As nossas imperfeições, que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que trabalhar isso, os pensamentos, o cuidar da nossa casa mental, porque a gente vai voltar para lá com vícios que não são aconselháveis, né? E aqui eu posso Uhum. esconder todo mundo entre aspas, né? Não da espiritualidade, né? Mas lá fica muito mais claro, né? Olha, você tem que trabalhar isso, né? Trabalha o pensamento, trabalha, enfim, as atitudes de caridade com você e para com os outros, mas que isso passe pela sua casa mental, entendeu? Eu penso, é o Uhum. exercício, eu penso dessa forma, né? A oração pode nos ajudar muito nisso, os nossos mentores espirituais, para que a gente trabalhe, procure viver sempre uma vibração boa, uma vibração de paz, entendeu? Uhum. De valores, né? Isso que eu penso. Muito interessante essa passagem. Não, é muito, muito bom que você trouxe, o Márcio, porque a gente precisa lembrar, gente, que essas nossas viciações de hábitos, não é vício, eu bebo, ou eu fumo, ou eu sei lá, enfim, não é vício de só esse vício. Peraí, só um minutinho, Soninha, eu vou te dar a palavra. O que acontece? Tudo que nós habitualmente praticamos, se a gente já detectou que não é bom, a gente precisa fazer essa conversão. Porque senão nós vamos voltar para o plano espiritual com essa viciação, com esse hábito não bom. E aquilo ali vai nos prejudicar, não é mais ninguém. Fala, Soninha, para nós. Sônia? Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. O que acontece é que é muito interessante tudo que a gente estuda, porque quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vê como que está tudo conectado, né? Quando a gente fala desse pensamento que nos leva para um lugar, e lá fora, né, talvez a psicanálise fala de pensamentos intrusos, a gente já fala de energias, de porta aberta, de sintonia com alguma energia ali que permite que os nossos pensamentos mudem, sejam influenciados, talvez, por uma coisa que não é nossa. Uhum. E aí o que a gente precisa realmente aprender a não se associar à nossa mente. Olha que legal, né? Porque a nossa mente, por um lapso ali de força, de foco, ela traz um sofrimento. Mas esse sofrimento não somos nós, o sofrimento não é a gente. E de repente a gente precisa sair daquilo e buscar outras razões, né? Tem alguns na área do desenvolvimento humano, ali, da inteligência emocional, alguns falam pensamento B dominante, né? Uhum. Pensamentos intrusos, mas a gente precisa entender isso, porque como é falado, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, né? Uhum. E se eu não faço o mal, mas na hora que vem esse pensamento, eu aceito como meu e eu entro naquela vibração, aí que começam os nossos problemas. E é Sim. como você perguntou aquele dia, né? E se você estivesse desencarnando hoje, estaria como? Encalacrado, porque eu estou associando
né? A minha mente, a resposta que eu dei para mim aquele dia foi essa, encalacrada, né? Então, assim, eu estou me associando, eu estou aceitando, eu estou abraçando aquilo ali como Sim. só um pensamento que precisava, né, ser acolhido ali, alguma coisa que fez emergir aquilo, mas não necessariamente que eu precise me entristecer e sofrer por ele, Sim. né? Para quê? Para aprender a buscar outras vibrações, né? Então, às vezes acontece que você está ali no meio do seu dia e de repente você não sabe por que eu fiquei assim, eu acordei bem, eu estava legal. Porque em algum momento veio um insight, veio né, o que a gente chama de gatilho, que puxou um pensamento e a gente se associou. Isso em um dia. Agora, imagina a gente fazer isso a vida inteira. Né? Então, isso aí vai levar a gente para um lugar bem mais complicado, mais encalacrado. Ótimo, Sônia. E você falando isso, é importante, uma coisa que me veio à mente agora, uma vez numa casa, passando por um tratamento espiritual, a espiritualidade falou da prática da meditação, que é muito boa. Por quê? Porque a gente começa a identificar pensamentos que são mais tendenciosos, que são realmente nossos, e aqueles que não são. E aí a gente começa a fazer igual a Soninha estava falando, essa distinção desses pensamentos para que eu comece a conduzi-los de uma melhor maneira. Porque a gente precisa lembrar disso, que a minha sintonia, aquilo que eu permito sentir, vivenciar, sofrer, né, abraçar, igual a Soninha estava falando, abraçar, aquilo que eu permito com que isso aconteça, é aquilo que eu vou me agarrar. Então, eu preciso, de uma certa maneira, começar a educar esses meus pensamentos e esses meus sentimentos para que eu conduza a minha vida de uma melhor maneira. Isso é importantíssimo, gente. É o que o André Luiz está falando para nós, que essa vida, que é uma fonte eterna de possibilidades, de tudo, a gente precisa começar a pegar o nosso rio e adaptá-lo de uma maneira que esse conhecimento que vai vindo de fora, que a gente vai adquirindo, igual esse estudo que nós estamos fazendo aqui, vá me ajudando a percorrer pelo melhor caminho, pela melhor estrada, com menos obstáculos, com menos indignações com relação, porque o obstáculo ele vai vir, na verdade, né? Eu preciso passar por esse obstáculo, mas eu preciso, ótimo, buscar o autoconhecimento para entender onde, peraí que eu não terminei de ler, onde estou e para onde quero ir, exatamente, é nesse sentido, Soninha, exatamente isso. Então, eu preciso começar a utilizar esses meus pensamentos para essa construção dessa elevação. É isso que Emmanuel e o André Luiz estão falando para nós, essas duas mensagens. Então, tudo que ele vai trazer nesse livro para nós, e nos demais que a gente vai estudar, ele está trazendo como informação básica. Ele está falando para nós, olha, isso aqui é o roteiro. Sabe o Livro dos Espíritos, que é aquele livro de perguntas e respostas, não é assim? Ele é, para nós, o gabarito da prova do Enem, que é a nossa prova do Enem, é essa que nós estamos fazendo aqui, passando por essas dificuldades na nossa vida. Então, ele é o nosso gabarito. Ali está o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso, aonde que eu devo pisar, como eu devo pisar, o que eu devo fazer. Então, ali estão as respostas. Então, eu só não faço por quê? Pergunta 909. Por que eu não me domino? Porque eu tenho condições de dominar minhas más inclinações. Eu não faço por falta de vontade. Porque eu poderia fazer, dominar todas e com pouquíssimos esforços. O que nos falta é a vontade. Então, André Luiz está trazendo para nós essa possibilidade, junto com o Emmanuel, de que nós aproveitemos essa estadia na carne para que a gente utilize da melhor maneira, levando em consideração tudo aquilo que acontece na minha vida com um novo olhar. Mais alguém quer falar sobre isso? Que nós vamos passar para o segundo tópico, que é a morte. Alguém? Mais algum comentário a respeito dessa questão, dessa utilidade da vida, dos pensamentos, dos sentimentos, da elevação? Alguém mais? Gislene, tá com a carinha boa ali, não quer? Tá bom, Gislene. Então, Ai, tá, desculpa, olha... tô no bagaço. Fica para a próxima. Tá joia, Silvia, obrigada.
Laurita, não quer comentar nada? Você gosta, hein, Laurita? Que eu sei. Não, Vivian, não. Por enquanto, não. Não, né? Tá bom, gente. Vocês estão muito caladinhos. Eu vou parar de fazer esse estudo desse jeito, hein? Esse povo não vou começar a falar. A Silvia Dani, levantou Vitória. a mão aí, ó. Oi? A Silvia levantou Pois a mão. é, a Silvia levantou a mão, mas ela falou que ela não vai falar, não, né, Silvia? Então abaixa a mãozinha. Fala, Gislene. Não, Não, foi eu amor. que falei Não, que não amor, ia foi a outra participar. que falou que não queria falar. Ah, tá. Foi a Gislene. Oh, desculpa, Gislene. Pode falar, então, Silvia, à vontade. Eu gostaria de fazer um adentro durante Claro. esse estudo. É pelo seguinte, que infelizmente nós ainda não dominamos os nossos pensamentos, nem os nossos impulsos, né? Infelizmente ainda não conseguimos, temos que ir, na verdade, dominando. Sim. Aquilo que você hoje não consegue, você tem que treinar para dominar. Tantas coisas que a gente já tinha do passado, né, dessa encarnação presente. A gente já conseguiu dominar algumas coisas. Então, a gente está treinando para dominarmos outros. Porque o trem danado é o pensamento e o sentimento. O trem danado. Porque, de vez em quando, te pega assim, sem você estar esperando, sem você perceber. Quando você percebe, aquilo já tomou conta de você e você acorda e fala, nossa, de novo. Ai, que vergonha. Mas nós ainda não temos essa possibilidade de dominação total, sabe? Nós estamos nesta encarnação presente, com esses estudos, com essas coisas maravilhosas que a gente aprende, treinando. Esse é o meu pensamento, não sei se estou certo ou errado. Ótimo, Silvia, muito boa sua consideração, mas olha só, o que a gente programou para essa encarnação, a gente dá conta. É isso que o Livro dos Espíritos está falando. Quando ele fala que a gente dá conta de combater todas as nossas más inclinações, é o que eu programei para essa etapa. Não é virar um Cristo já no final da encarnação. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que eu vou conseguir me transformar 100%. Ele está dizendo exatamente o que você falou. É mudando devagarinho. E aí, a meditação é uma das coisas que ajuda muito a controlar esse pensamento. Não é que eu vou eliminar tudo de uma vez. É sim, galgando, ótima sua consideração, galgando passo a passo, mas eu tenho que lembrar de que eu já melhorei demais. Eu não mato mais, eu não roubo mais, eu já falo muito menos mal das pessoas, já não é mais tanto, é de um ou outro. Antes eu falava de todo mundo, consegue perceber? Então, assim, lógico que a gente já melhorou. E lembrando de novo, nós estamos na nossa melhor versão. Então, o que eu dou conta hoje, se a gente já está frequentando esse estudo aqui, eu já dou conta de muita coisa. Conseguem perceber? Nós já damos conta de bastante coisa. Nós que estamos aqui nessa sala hoje, estudando, nos aprofundando, querendo buscar o conhecimento, só o querer buscar o conhecimento, o entendimento, já progredir nesse progresso intelectual, já é demais, já é muito. Porque eu preciso do progresso intelectual para conseguir aplicá-lo com amor, que aí vira progresso moral. É dessa maneira. Excelentes as considerações, pessoal. Estamos de parabéns nesse quesito. Então, vamos continuar aqui, falando agora um pouco da morte, né? Que é esse jogo de ilusões que ele falou aqui. Então, olha só, lá no livro Roteiro, Emmanuel traz para nós uma lição que chama Além da Morte. A lição 29 do livro Roteiro, viu? Gratidão, Chico, gratidão, Emmanuel, gratidão, André Luiz, né? Que está nos auxiliando nessa caminhada, nesses estudos. E aí, olha só o que ele fala para nós. Ele fala assim, o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Então, não é porque eu morri que eu vou virar santo. Não é assim que funciona. Conseguem perceber? Então, não é no final dessa encarnação que eu vou virar um Cristo. Não é. É isso que ele está dizendo. Não é domicílio de milagre. Não acontece milagre porque eu morri. Eu não viro, né, santo porque morreu. A gente até, às vezes,
passa por cima de muitas coisas, porque a gente vê que foi o outro, era o que ele dava conta de fazer, e acaba, muitas das vezes, tornando aquela pessoa um santo, entre aspas, sendo que ele não era. Mas nem nós somos, né? Ninguém é. Então, a morte não é domicílio de milagre. E aí ele fala, passa o corpo em trânsito para a natureza inferior, que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. A alma não vai evoluir porque ela morreu. Ela vai continuar na posição evolutiva em que se encontra. Então, é por isso que a gente precisa começar agora a dominar esses nossos pensamentos, igual a Sônia falou, igual a Silvia falou, igual o Márcio trouxe. Por quê? Porque é nesse momento que eu começo a me desconectar da matéria, me conectando com o divino, para que eu desencarne melhor. Porque aí eu vou demorar menos para lembrar de Deus, para lembrar do Cristo, de fazer uma oração, e conseguir me conectar com os espíritos superiores, com os espíritos mais elevados, para eu sair da condição que eu estiver, né? Então, isso é muito importante a gente saber. Cada inteligência, olha só isso que importante, cada inteligência, quem que é cada inteligência? Cada um de nós. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador daquilo que eu gero. Por isso, essa questão que a gente estava levantando, que a Sônia trouxe, a respeito do pensamento, dessa questão de modificar e verificar. Se não é uma coisa minha, se não é um sentimento bom, eu preciso modificar a minha vibração. Eu preciso sair daquele, desgrudar, né, desabraçar daquele pensamento, daquele sentimento. Porque aquilo ali, eu vou começar a gerar em mim, e aí eu vou me associar com esses valores. E eu não posso mais. E ele fala, ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Então, eu não tenho como ir para nosso lar se é uma coisa que eu ainda não dou conta. Não consigo conceber isso dentro de mim. Porque eu conheço as minhas falhas, eu sei quem eu sou. E na hora que eu desencarnar, eu vou dar de cara com esse eu sei quem eu sou. E aí, essa pessoa que eu muitas vezes estou ocultando de mim mesmo nessa encarnação, vai abanar a mãozinha para mim e vai falar assim, oi, você só dá conta daqui. E aí eu vou ter que aceitar, porque eu não dou conta de mais. E aí eu preciso, nesse momento, utilizar o quê? Todo o ensinamento que eu adquiri na carne para conseguir me modificar, para conseguir me elevar, para conseguir lembrar de Deus, lembrar do Cristo, lembrar do meu mentor, lembrar do guia espiritual, lembrar de qualquer pessoa para me socorrer naquele momento. Conseguem perceber isso? É muito importante isso, gente. Emmanuel está dizendo aqui para nós, com todas as letras, a gente não vai para onde não dá conta de ir. E aí ele fala, dentro da nossa capacidade de autoproteção, erguem-se os nossos limites, porque eu tenho limite. Por mais que eu seja espírita, por mais que eu aceite que tem um plano espiritual, que eu vá para algum lugar, muitas das vezes pode ser que esse meu íntimo fale que eu sou tão culpada em algumas coisas que eu não tenho mérito para estar num lugar bom. Conseguem perceber que a culpa, muitas vezes, é a culpa que pode me levar para um lugar não bom? Não que eu assuma isso, mas que muitas das vezes está onde? No meu inconsciente. Eu ainda não me perdoei. Por isso da questão que a gente fala muito do amar a nós mesmos para conseguir amar o próximo. Lidar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições para que eu aceite o outro. É dessa maneira. Eu não vou conseguir aceitar o outro se eu não me aceitar. Então, se eu não me perdoo, eu não perdoo o outro. Se eu não consigo lidar com as minhas situações equivocadas e né, com os meus problemas, eu também não dou conta de lidar com os problemas do outro. E aí ele fala, em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio.
Então, se eu penso, lá vai Soninha, né? Se eu penso de uma maneira, eu só vou atingir aquilo. Conseguem perceber? Aí eu estava... Gente, quando eu li isso, eu lembrei de uma situação que um amigo nosso colocou para nós, numa outra exposição. Ele falou assim, que numa reunião mediúnica que ele frequentava, que o cara veio para a reunião, ser socorrido, era um torcedor do Atlético que ainda se encontrava em campo, morreu de infarto no jogo. E ele queria saber se o jogo tinha dado Atlético ou tinha dado Cruzeiro. Olha só onde que a pessoa ainda estava, o que ela estava buscando. E aí, quando convidaram ela a ir para outro lugar, ele falou que não, que ele queria continuar no estádio, que ele queria continuar seguindo o time dele. Conseguem perceber que a gente só vai para onde a gente dá conta de ir? A gente não vai para outro lugar, não é porque eu morri que eu vou virar um Cristo, que eu vou virar algo elevado. Não é. Eu preciso começar a entender que os meus pensamentos é o que vão me construir, é o que ele está dizendo para nós. Aí ele fala, a mente primitivista de um mono, transposto o limite da morte, continua presa aos interesses da furna que lhe consolidou os hábitos instintivos. Então, ele vai ficar ali. Aí, olha só que interessante que ele traz. O índio desencarnado dificilmente ultrapassará o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Porque ele ainda não tem o entendimento. Conseguem perceber? É a mesma coisa que eu levar coisas espirituais, livros psicografados, para um monte de gente que vive, primeiro, que é analfabeto, que não sabe nem ler. Vai adiantar alguma coisa? Levar livro para quem não sabe ler? Para o índio adianta alguma coisa? Ele vai aonde que ele dá conta. Conseguem perceber? Cada inteligência, ele falou isso, vai gerar aquilo que está dentro dela. E aí ele fala, assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, porque nós nos dissemos civilizados, né? Além do sepulcro, então, depois da morte, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente, cadê? Perdi. Que mentalmente pode abranger. Então, se eu dou conta daquilo ali, daquele meu círculo, é ali que eu vou ficar. Então, eu preciso transpor esse círculo. Eu preciso começar a lembrar, toda vez que eu estou passando por uma situação, de fazer uma prece. Porque daí eu me conecto com o mais alto, e aí eu começo a criar esse hábito. Então, na hora que eu desencarnar esse hábito, se eu já tiver o hábito da prece, vai ser muito bom. Porque uma hora ou outra eu vou lembrar e vou fazer. E aí eu saio daquela vibração que eu vou estar mergulhada. E ele fala, a residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Então, eu não estou ligado ao que eu não crio, eu estou ligado à minha criação. Demoramos-nos onde supomos o centro dos nossos interesses. Não é o cara do jogo? O atleticano que morreu no estádio de infarto e continuar no estádio? Então, eu só vou para onde é o centro dos meus interesses. Então, não adianta eu ocultar os meus interesses agora de mim. Ou para a sociedade. No silêncio, igual disse o Marcinho, né? Só no pensamento, igual disse Sônia. Eu fico só no pensamento, ou eu fico só no silêncio, eu oculto de todo mundo, oculto de mim mesmo, mas na hora que eu desencarnar, não tem como ocultar. Eu vou me deparar com eles. Então, eu preciso começar a modificar essa visualização dos pensamentos. Como? Através de uma meditação, através de identificar pensamentos negativos e mudar esse pensamento. E aí ele vai dizer lá para nós, o texto é muito grande, eu vou disponibilizar lá para nós, tá? Eu vou já lá mais para frente e fala assim, e a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva. Não é o que nós estamos fazendo, gente?
Nós não estamos buscando essa elevação? Nós não estamos buscando sair da manada? Nós não queremos mais andar com a boiada. Nós queremos o quê? Algo diferente. Então, nós estamos buscando isso. Adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. É o que nós estamos buscando. Nós estamos começando a despertar para esse lado mais humano, mais amoroso de nós mesmos e dos outros. Lembra que eu falei? Ele não dá conta. Se eu não dou conta de me perdoar, eu não dou conta de perdoar o outro. Se eu não dou conta de me amar, eu não amo o outro. E assim, eu não faço com Deus. Porque para amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso começar lá do final. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso do contrário. Eu preciso me amar para depois amar o próximo, para depois conseguir amar a Deus. É assim que funciona. Senão, eu não consigo. E aí ele continua. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores. E nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Então, nem todo mundo que nasce vem de planos superiores. Então, nós, muito possivelmente, também não viemos de planos superiores. Pode ser que sim, como pode ser que não. Ele está falando que nem sempre é. E ele fala que a mediunidade também não é sinônimo de sublimação. Não é porque eu sou médium. Gente, lá no livro dos médiuns fala que geralmente o médium, ele é a pessoa que está tendo a oportunidade de fazer um trabalho mediúnico. Por quê? Porque falhou demais. Errou demais. Usou de uma maneira desregrada as suas encarnações. Conseguem perceber? Muitas das vezes é dada a oportunidade, não é para aquele que tem já uma certa elevação, mas sim para aquele que está numa condição que precisa resgatar demais. E aí ele faz o quê? Vai como médium, ajuda os irmãos, e aí a pessoa vem e aí faz mau uso, ou não usa, não socorre. Ah, quero fechar isso, apagar isso, não quero sentir, não quero ver, não quero nada. Não é assim que a maioria dos médiuns faz? Não quer o trabalho. E ele falou para nós, é só através do trabalho que a gente consegue conquistar as coisas espirituais e materiais. E aí ele finaliza para nós da seguinte maneira. Cadê? Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Então, não tem como a comunicação entre médium e o plano espiritual ser de uma maneira que o médium também não dá conta. E aí ele fala, os habitantes de outras esferas, aqueles que são mais elevados, buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam. E a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afiniza. Óbvio, normal. Consegue perceber? E aí, se eu dou conta só de me afinizar com um determinado grupo, para onde que eu vou quando eu desencarnar? Com esse mesmo determinado grupo. Se eu não mudar a minha vibração, o meu pensamento, vamos dizer assim, o gerador aqui que está aqui dentro de mim, de sentimentos, pensamentos, que está gerando toda essa minha construção mental. E aí ele fala, a necessidade do evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo inadiável. Não tem outra receita. A receita do bolo para uma desencarnação melhor é o quê? O evangelho. É adquirirmos o conhecimento e colocarmos em prática as leis do Cristo. Simples. Já deu conta todo mundo aí, né? Vamos desencarnar, então, como Cristo, tá? E aí ele termina. Com a boa nova no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. Então, nós que estamos aqui hoje, nesse encontro maravilhoso, nós já temos a estrada. A gente precisa seguir. Começar realmente a
meter a cara, a desbravar essa estrada, a começar a caminhar. Chega de estar estacionado e parado. Estacionar e parar é aquilo que a Silvia estava falando. Eu não me movimento, eu não gero, eu não faço, eu não consigo evoluir, não consigo me elevar. Então, conseguem perceber que, e aí o que a Soninha falou também, não fazer o bem não é não fazer o mal. Não fazer o bem é fazer o mal, porque eu podia estar fazendo o bem e não estou. Gente, comentários, vamos lá, nós temos só 5 minutinhos. Fala para nós aí, Fernando. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Gostaria de pedir desculpas pelo atraso, porque eu estava sob intervenção médica, mas mesmo que fosse 15 minutos, eu não deixaria de assistir. De tamanha importância que está sendo esse curso para mim, acredito, creio eu, para todos nós. O que eu achei interessante é que, nas terças-feiras, eu estou indo no Animal Filacos, está tendo um curso que vai até o final do ano, e ontem abordou a questão do Evangelho, falando sobre a importância de Deus, no que diz respeito ao amor. Conhecimento é importante, é muito importante, mas que nós divulguemos esse conhecimento. O que eu achei interessante é que eu, modéstia à parte, eu sou um pouco tímido ainda mais diante de pessoas com tamanho esclarecimento, como a nossa querida Vivian, pessoa pela qual eu admiro tanto. A gente acaba ficando meio intimidado, sabe? Aí o que aconteceu lá ontem? Chamou a pessoa para fazer como é que fala, gente? A prece inicial. Aí depois a pessoa aceitou. Aí depois veio, chamou umas 10 pessoas da minha frente para fazer a prece inicial. E as pessoas, claro, com todo respeito, têm todo direito de fazer ou não. E devem ter ficado intimidadas em fazer. Só que as 10 pessoas estavam chegando na minha direção. Eu falei, gente, me deu um frio na barriga, que eu falei, gente, eu que vou ter que fazer isso. Que vai perguntar se eu vou querer fazer, eu vou falar que vou fazer. É mãos na massa. Agora eu falei assim, o que eu vou falar? Aí do que eu extraí, né, as partes mais importantes da reunião, e como que somos intuídos a falar coisas que são inerentes àquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que se encontravam no momento. Mas assim, eu mesmo fiquei impressionado com o que eu estava falando. Eu falei, gente, de onde que eu tirei isso? Mas foi uma coisa tão dignificante, tão assim, esclarecedora, tanto para mim quanto para as outras pessoas, que como que é bom a gente ter o conhecimento e divulgar o conhecimento, não retê-los para nós. Só uma pequena participação e satisfação imensa em revê-los, viu? Gratidão, Fernando. Isso é muito importante, porque a gente precisa lembrar, nesse nosso caminho dessa evolução, você trouxe uma coisa muito importante, que nós estamos sendo amparados a todo tempo. Nós não somos desamparados, né? Lembra do nosso quarteto fantástico que nós falamos aqui, gente? Deus, Jesus, nosso anjo guardião e nós. Então, nós temos que lembrar desse quarteto de vez em quando. Então, nós precisamos entender que todo movimento do dia, ele já é em prol de nós. Papai do céu já preparou tudo que vai acontecer no nosso dia. A gente só precisa agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e aproveitá-la da melhor maneira possível. Se vai vir chuva, graças a Deus. Está vindo seca, graças a Deus. Conseguem perceber? É aceitar o que está vindo e agradecer. Ah, fulano está chutando minha canela, graças a Deus. É o que ele dá conta, porque antes ele podia estar me esfaqueando. Consegue perceber? Já está só chutando a minha canela. Ah, não sei quem está me alfinetando no trabalho, graças a Deus. Porque antes ele podia estar o quê? Me despedindo. Conseguem perceber? A gente aqui não percebe essa construção divina maravilhosa que nos é ofertada todos os dias.
Então, a gente precisa lembrar, gente, que todas essas oportunidades na vida e na morte que nós temos, de instrução, de melhoramento, nós precisamos já não deixar mais passar por nós. Nós precisamos agarrá-las, essas oportunidades. Não foi o que Paulo fez? Quando Jesus chegou para ele e falou, Paulo, por que me persegues? Ele não agarrou a oportunidade e não se transformou? Está na nossa hora. E as transformações são pequenas. Ótimo, é o que eu dou conta. É o que Emmanuel e André Luiz estão falando para nós. Aproveite esse rio que nós somos, esse emaranhado de situações para fluir, para que a gente passe pelas pedras de uma maneira mais fluida, caminhada. Conseguem perceber? Meus amores, nosso tempo acabou. Eu quero saber se mais alguém quer fazer alguma colocação. Eu ainda dou mais 2 minutinhos. Mais alguma colocação? Ícaros, Dani, Eliette, Márcio, Sônia, Gislene, Laurita, Silvia, Cleonice, Rosana. Ô, Rosana, apareceu! Quer falar, Rosana? Tá sem o áudio. Tá sem o áudio. Eu estava aqui, eu só estava incógnita. Diga para nós. Mas você falando, né? Estamos na nossa melhor encarnação. É. Deus há de ter misericórdia da gente, hein? Verdade. Muita, ele tem, graças a Deus, né? E, ó, porque você veja, nós estamos conseguindo, pelo menos, nos instruirmos. Sim. Então, já é o primeiro passo. Claro que a gente tem tempo, quer dizer, vocês, bem mais novas que eu, ainda estão com muito mais tempo para seguir e melhorar cada vez mais. Cada um de nós que está presente aqui nesse momento é um privilegiado. Porque poucos são aqueles que têm o privilégio de receber os ensinamentos da maneira que está sendo feito. Sim. E a gente tem que agradecer todos os dias mesmo. E muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento e por você estar nos ajudando nessa caminhada. Oh, que eu tenha força para continuar. Amém, amém. Até o fim. Persistindo, perseverando. Eu que Amém. agradeço essa oportunidade maravilhosa. Eu estudo muito antes para poder trazer essas instruções para nós. E eu queria mesmo, realmente, que vocês participassem mais. Eu agradeço por todas as colaborações, mas é aberto mesmo para que a gente discuta, né? Então, por favor, aí, os demais, semana que vem, estão intimados a falar, né? Lembrando do para casa, antes da gente fazer a prece final. Lembrar, então, pensar, né, nessa minha vida, o que eu posso melhorar mais, ou o que eu já melhorei, e, né, para onde que eu iria nesse meu desencarne. É a proposta de André para nós hoje, que ele trouxe nessas palavras tão doces para nós, tá? Vamos fazer, então, a nossa prece final. Mais alguém? Ícaros? Nada? Sônia? Gislene? A Gislene acho que está no hospital, não está podendo falar, está só ouvindo. Dani, Marcinho? Ninguém mais? Laurita? Posso finalizar, então? Ô, Vivi, eu só queria agradecer as preces que foram feitas em favor da minha irmã. Ela começou a melhorar, graças a Deus. Deus abençoe, Silvia. Estamos assim aqui em prece. Assim seja. Fala para nós, Sônia. Você levantou a mão? Não? Tá bom. Então, vamos elevar os nossos pensamentos novamente ao Mestre de amor, a esse Pai de bondade, esse Pai soberanamente bom e justo, que nos oportuniza cada dia mais com esses ensinamentos, com esses estudos, com essas sementinhas, né, que Ele vai jogando em nossos corações, que elas encontrem esse solo fértil, essa boa vontade, esse ânimo que temos de adquirir essas instruções,
para que elas possam germinar dentro dos nossos corações, crescer, virar árvores frondosas e dar bons frutos, através da nossa prática, da nossa fala, do nosso caminhar, que possamos pegar essas sementes e com essa árvore frondosa, levar sombra e essa vibração maravilhosa para todos aqueles nossos familiares, sejam eles da carne ou sejam eles do espírito, levando para eles esse ensinamento, essa vibração, esse sentimento de paz, de amor que estamos vindo buscar, de entendimento e melhoramento que estamos vindo buscar, porque através dos nossos exemplos, nós arrastamos multidões. Gratidão, Pai, gratidão, nosso anjo guardião, ao Cristo Jesus, aos nossos mentores e guias espirituais, a espiritualidade amiga desta casa que nos oportuniza esse estudo. Gratidão. Esse é o nosso sentimento de hoje. Gratidão por essa vida que não cessa, gratidão por esse desencarne que é tranquilo, fácil para nós, apesar da gente muitas das vezes achar que não. E gratidão pela oportunidade dessa vida ser uma fonte eterna que nós temos de oportunidades para evoluir. Que esse Pai amoroso e misericordioso não nos deixe faltar nem um segundo essas oportunidades. Gratidão. Que seja feita a tua vontade, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gratidão a todos. Meninos e meninas, beijo, 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 até quarta-feira que vem, tá bom? Estaremos Boa juntos. noite a todos. Continuando a mensagem de André. Grande abraço, Isso aí. beijo. Abraço, Fiquem com tchau. Deus. Um abraço. Tchau.